Porque foi enterrado agora há pouco o corpo da pequena Dulce Maria, de 5 anos, que teria sido morta pela própria mãe. Está vendo imagens aí do incêndio neste prédio em Taguatinga? Um crime que chocou o país, um crime que vem repercutindo, a investigação rápida da polícia, porque depois do crime, após já feita a primeira perícia, a investigação inicial, até a confissão da mãe, ela disse que incendiou o apartamento para tentar simular uma outra situação. Como eu disse, um crime que chocou o país, repercute muito. E a gente tem novas informações, hein? Novas informações também, claro, sobre a prisão dessa mulher de 32 anos que confessou, tá aí na tela, ó. Confessou ter matado a filha e depois incendiado esse apartamento onde as duas moravam. Quem tá acompanhando essa história de perto, eu vou ao vivo com ele agora. Coloca pra mim. É ele, Manuel de Oliveira, que está, inclusive, acompanhando, né, toda essa cerimônia, o sepultamento da pequena Dulce. E eu quero saber como é que foi, então, muita revolta por aí, qual o sentimento das pessoas que foram, claro, até o velório e também o enterro dessa criança. Manuel, conta pra gente novas informações. Muito boa noite, amigo. Oi, Cadengue, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Olha só, Cadengue, quando nós chegamos aqui no cemitério no início da tarde desta terça-feira, os familiares pediram para que a gente se afastasse. É claro, nós respeitamos a dor de toda a família. Então a gente acompanhou de longe todo o velório e também o sepultamento, que inclusive acabou agora há pouco. Ele aconteceu ali, ó, atrás de mim, exatamente onde está aquela tenda verde. Os familiares, amigos, todos os parentes, parte de pai, estiveram aqui e se despediram então da Dulce Maria Rodrigues de Sena, uma criança de apenas 5 anos de idade que infelizmente perdeu a vida para a covardia da própria mãe. A mãe confessou todo o crime, lembrando que hoje no Balanço Geral, inclusive o nosso Tatuzinho trouxe uma informação exclusiva, né, de que a Dulce Maria, ela não foi morta carbonizada, ela não morreu com o incêndio que aconteceu, provocado pela mãe ali dentro do apartamento. A criança foi asfixiada cerca de 7 horas antes desse incêndio, foi asfixiada pela própria mãe e trancada dentro de um quarto. Logo depois, a mãe, né, a Zineide, de 32 anos de idade, que até então não tem passagem pela polícia, ela trancou a filha dentro do quarto e incendiou todo o apartamento. O corpo de bombeiros foi acionado e quando chegou no local, um depoimento de uma bombeira que fez ali os primeiros atendimentos, ela disse que o corpo já estava gelado e, é claro, a Dulce Maria já estava morta. Então, essa é uma informação que o Balanço Geral trouxe e a gente traz agora para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. A Dulce Maria não foi morta carbonizada, ela foi morta asfixiada dentro do próprio quarto pela própria mãe. Cadê? Pois é, Manuel, eu quero até parabenizar você, porque é isso, gente. Temos que entender o seguinte: o nosso papel é esclarecer os fatos, dar voz a você que está aí, a comunidade que sofre, as situações como essa, trágicas. Infelizmente é um crime bárbaro. Há poucos instantes, viu, Manuel, tentei contato, inclusive com o pai da Dulce Maria, né? O ex-companheiro da Zenaide, a mulher que continua presa e que confessou ter matado a própria filha. Ele atendeu, não quis falar, respeitamos, mas é necessário a gente acompanhar. Ninguém queria estar aqui trazendo uma tragédia todo dia, toda hora. Mas a gente está aqui para esclarecer. Então, Manuel foi lá, respeitou a família, está à distância e trazendo as informações, infelizmente, sobre essa tragédia. Mas falando desse caso, Manuel, por que a polícia trabalhou muito rápido? Porque nós temos, até pedir licença para você, coloca na tela a carta. A carta deixada pela Zenaide. Essa carta aqui. Você que está em casa acompanhando o Cidade Alerta agora, 6 horas, 5 minutos. Dentro do imóvel que ficou incendiado, essa carta foi encontrada. E é uma confissão da mãe falando o que iria fazer, se despedindo.
Que carta é essa, Manuel de Oliveira? O que ela fala nessa carta? Ela diz que tá em depressão e por isso vai tirar a vida da filha e depois também tirar a própria vida, mas isso não aconteceu. Que carta é essa? Traz detalhes pra gente, meu amigo. Pois é, Cadengue, essa carta que foi deixada pela mãe dentro do apartamento, ela traz, detalhes sobre essa covardia e também ajudou com certeza, Eu conversei com o delegado Dr. Mauro Aguiar Machado, que está à frente dessa investigação. Na carta, a mãe escreve que realmente iria matar a própria filha asfixiada usando um travesseiro e logo em seguida amarraria então os pés e as mãos da criança. É isso que está escrito nessa carta. Tem outro detalhe importante que a gente precisa trazer aqui no Cidade Alerta, que chama a atenção de toda a população aqui de Taguatinga, do Distrito Federal e da própria polícia, que é exatamente o depoimento do pai. Porque a mãe, Cadengue, ela foi ouvida primeiro e trouxe várias mentiras, inclusive mentiras que foram desvendadas pelo próprio delegado Mauro Aguiar Machado, da 17ª DP. Ela disse que o pai não cuidava da criança, que o pai era ausente. Aí, em depoimento, o pai trouxe o seguinte detalhe, que ele estava com a criança, inclusive um dia após a morte da Dulce Maria dentro desse apartamento onde ela morava. O delegado também afirmou que exatamente um dia antes, o pai estava com a criança e não imaginava nada. E o pai disse também que pagava a pensão de forma correta e que a mãe não aceitava o fim do relacionamento e também, Cadengue, não aceitava ele se envolver com outra mulher e teria matado a filha por causa de vingança, para vingar o próprio pai. Vê se tem lógica, cabimento uma coisa dessa, Cadengue. Não, com certeza, Manuel. A gente fica aqui assim, assustado. A gente, claro, não tá aqui pra começar também a tirar pedras contra essa mulher. Que ela seja julgada, presa e pague pelo que ela fez. Tá aí a foto da Zenaide. Ela não tem passagem pela polícia. A gente recebeu aí informações. Ela não tem nenhuma passagem pela polícia, nenhum histórico policial. Natural da Bahia. E nessa carta ela traz detalhes aí de que estava fazendo aquilo para se vingar do ex-marido, como o próprio delegado disse. Só que aí vem aquela situação, ela afirma que está em depressão, que está sofrendo, mas como uma pessoa que diz que não está mais nem aí para a vida, incendeia o imóvel, mata a própria filha de uma forma monstruosa, depois procura refúgio no apartamento vizinho, né, Manuel? O delegado contou isso ontem. Se ela queria tanto tirar também a própria vida, por que ela se protegeu na casa da vizinha? Então a polícia acredita que foi um crime premeditado. Que não tem essa história de, estou sofrendo, passando por problemas, não. Ela fez o que fez para se vingar do ex-companheiro, o pai da criança. É isso? Exatamente isso, inclusive todas essas mentiras, foram caídas aí por terra, desvendadas pelo próprio delegado da Polícia Civil, Ela comete o crime, incendeia o apartamento e depois sai correndo, pedindo socorro e falando que não sabia que a filha estava ali dentro do apartamento. Então, a polícia diz que isso tudo é mentira, que realmente foi um crime premeditado, inclusive essa carta reforça essa informação, ajudou a investigação e, é claro, os policiais da 17ª DP, Cadengue, trabalharam duro e trouxeram a versão verdadeira, que realmente a Zenaide, uma mulher de 32 anos, ela asfixiou a filha, premeditou tudo, pensou em tudo para se vingar do próprio pai da criança, que já está em outro relacionamento e ela não aceitava tudo isso. Então, é uma notícia muito triste, uma motivação que realmente chama a atenção de todos nós, porque trata-se de uma mãe. É importante nosso sentimento às famílias. A família lembrando o seguinte,
espaço aberto, viu, Manuel? Você segue por aí, espaço aberto para essa família. Quem quiser falar, dar a versão dos fatos, o próprio ex-companheiro da Zenage disse que ela era uma boa mãe, mas quem quiser conversar com a gente, espaço aberto aqui na Record TV, no Cidade Alerta DF. Tô aguardando uma entrevista, porque vai ser muito importante, claro, esclarecer os fatos de um assunto tão triste. E daqui a pouquinho, viu, Manuel? Tem uma reportagem exclusiva do Tatuzinho com novas informações, traçando também detalhes dessa história trágica com a morte dessa criança pela própria mãe. Tá bom, Daniel? Ô, Manuel, perdão, obrigado, meu amigo, obrigado. Daqui a pouquinho você volta com muito mais informação ao vivo.